Boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. Agradecidos estamos por mais uma vez estarmos nesta casa de fraternidade, de acolhimento, de amor, trazendo os abraços de nossos irmãos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, rogando ao Senhor Jesus que nos inspire, nos envolva em sua paz e que possamos ter a certeza do amparo espiritual da casa, que possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Queridos irmãos, Ivone do Amaral Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, em conversa certa feita com o espírito Charles, aquele que em outra encarnação havia sido seu pai, e que nesta Ivone conversava com ele, o espírito Charles, desde os seus 4 anos de idade. Então, certa feita ali em conversa com ele, ela pediu que ele esclarecesse o porquê de nós sermos avisados de certos acontecimentos, geralmente importantes e graves. Então, esses acontecimentos, dizia Ivone, que geralmente vinha através de sonhos ou visões. E aí Charles esclarece a Ivone que na realidade existem vários processos pelos quais o homem ele é informado de um acontecimento futuro. E se faz jus àquela advertência, àquele lembrete que recebe, de certa forma, já é um mérito, ou um desenvolvimento psíquico de quem o recebe. E pode vir essa informação através de um espírito amigo, de um espírito familiar, de alguém que vem trazer aquela informação com o objetivo com que o encarnado ele se prepare para aquele acontecimento que geralmente é doloroso. E essa informação muitas vezes ela vem através de uma linguagem figurada, de uma encenação. Charles ainda diz que o estudo da lei de causa e efeito é matemática infalível e que as entidades espirituais de ordem elevada, eles observam e observando assim, eles passam então a informar o pupilo encarnado daquele acontecimento terreno, em forma de intuição, de sonho, de pressentimentos. Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos, conhecido por liderar a Guerra Civil Americana e por abolir a escravidão. E certa feita ele sonhou que estava em uma calma silenciosa, uma calma de morte. E essa calma, ela foi apenas abalada por uns soluços, isso, no sonho. Então ele se vê levantar, passa por algumas salas e de repente ele vê um caixão ali em uma das salas. Ele se aproxima, vê um corpo todo de preto, os soldados guardando aquele corpo e uma multidão em prantos,
Então ele pergunta aos soldados: quem morreu na Casa Branca? E o soldado responde: o presidente foi assassinado. Nesse momento, ele ouve uma prolongada aclamação que o faz despertar, acordar. Mas, pouco tempo depois, ele morria assassinado. Conta Leon Denis, no livro No Invisível, onde também ele relata outros casos de pressentimentos, sonhos premonitórios. E pressentimentos, ele também vai falar sobre o caso de Sully, um soldado conselheiro do rei IV da França, que tinha um pressentimento que seria assassinado em sua carruagem. E esse pressentimento tornou realidade. De fato, ele estava em uma rua deserta, sua charrete parada, e ali ele foi brutalmente assassinado. Quando a gente vai na Revista Espírita, novembro de 1867, intitulado Pressentimentos e Prognósticos, inicia Kardec trazendo ali um fato de uma imperatriz chamada Maria Teresa. E Maria Teresa, ela tinha um costume de se aconselhar com um senhor chamado Gasnier. E ele tinha inspirações que ela acreditava, ela tinha muita fé no que ele falava. Conta-se que na época em que tinha ali concebida a ideia de unir a sua filha com o neto de Luís XV, ela chamou o senhor Gasnier e perguntou: a minha Antonieta será feliz? Uma preocupação natural de uma mãe, de um pai, querer saber se seu filho, sua filha vai ser feliz. Mas pode ser também um pressentimento. E aí o senhor Gasnier, ele refletiu longamente e decidiu ficar em silêncio. E cá para nós, vocês sabem que nós mulheres, a gente não fica muito satisfeito quando a gente pergunta uma coisa e o outro fica em silêncio. A gente fica ali cutucando, vocês homens sabem disso, até receber a resposta satisfatória, mesmo que não seja satisfatória. Então ela insistiu: a minha Antonieta será feliz? E ele disse: meu Deus, o que é que eu falo agora, né? Ele ficou procurando ali um meio, como é que eu falo? E disse: senhora, há cruzes para todos os homens. Ou seja, cada um com a sua cruz, cada panela, como diz, com sua tampa, mas enfim, não deu uma resposta muito satisfatória para a imperatriz, mas ele estava ali pressentindo alguma coisa que ele não queria dizer. Então, Kardec mais adiante irá nos lembrar que não poderíamos negar os pressentimentos, uma vez que há poucas pessoas que não tenham passado por algum pressentimento, não tenham tido nenhum exemplo. Quantas vezes, por exemplo, muitos de nós já sentimos algo no coração antes de acontecer. Uma sensação estranha, uma intuição suave, algo que a gente não sabe explicar. Então, pressentimentos, como foi falado,
é o nosso tema para refletirmos nessa noite. Será que pressentimentos são privilégios? Será que pressentimentos são superstições? Não. Pressentimentos não são superstições e muito menos privilégios, mas são manifestações naturais da alma imortal. E aí a gente volta na Revista Espírita, agora no ano de 1858, no mês de março, no item Fatalidade e Pressentimentos. Porque Kardec, ele ali apresenta alguns questionamentos. Kardec queria saber sobre até que ponto os espíritos interferem realmente na vida material. Não nos aspectos da nossa moralidade, porque isso nós sabemos que os espíritos influem, como nos lembra a questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando os benfeitores nos lembram que os espíritos influem muito mais do que a gente imagina em nossas ações, em nossos pensamentos, de tão comum, de tão ordinário, são eles que nos dirigem. Mas Kardec quer saber com relação à vida material, por exemplo, a um acontecimento, um desastre, um acidente, uma ponte, né, que cai, alguém se aproxima, vai passando ali e a ponte cai. Uma escada, alguém vê a escada, né, está ali distraído, vai passando ali embaixo daquela escada. Eu não sei vocês, mas quando muito jovem, quando via uma escada, eu achava, pelo que eu ouvia, que se passasse debaixo da escada, alguma coisa de ruim iria acontecer. Mas, depois de uma experiência que eu passei há mais de 2 décadas, morava em São Paulo e tinha saído do hospital, tinha que fazer uma fisioterapia no joelho, estava na calçada e havia uma lanchonete onde tinha um caminhãozinho recuado e ali eles estavam colocando papelões e esse caminhãozinho tinha umas grades. O rapaz não viu e nem eu vi, eu não prestei atenção, mas quando eu ia passando, né, ele abriu ali a grade e a grade me bateu em minha cabeça, eu desmaiei, evidente, voltei para o hospital. Enfim, desde aí eu então comecei a prestar mais atenção. Se eu já tinha atenção com escada, eu fiquei mais atenta a tudo que pudesse estar no alto e cair, né? Então, Kardec quer saber justamente sobre essas coisas do mundo material, né? Até que ponto os espíritos eles interferem nas coisas materiais. Ele quer saber, por exemplo, também se alguém que tem a intuição de fazer algo ou deixar de fazer, se há ali uma interferência dos espíritos ou se é da própria pessoa. Mas antes de iniciar Kardec com os seus questionamentos que ele faz ao espírito de São Luís, ele apresenta uma carta que ele tinha recebido. E a pessoa que mandou uma carta para ele havia ali entrado em um barco com mais 7 pessoas. E saindo de uma cidade para outra, no meio do caminho, houve uma tempestade e essa embarcação virou. 4 pessoas desencarnaram e ele e mais 3 agarraram ali na polpa do barco. O dia amanheceu, as ondas foram levando ali e eles conseguiram chegar na praia nadando. Então ele questiona Kardec porque não seria a primeira vez que coisas assim teriam acontecido
E ele saiu ileso, sem nada acontecer com ele. Porque ele diz assim, olha, eu começo a achar realmente que deve ter alguma coisa estranha que me protege, porque não é possível. Aquelas pessoas que morreram eram pessoas que faziam bem, que praticavam bem, tinham ali sacerdote, tinha freira. E eu que não faço nada de bem, como é isso? Então, acerca dessa situação, Kardec pergunta se quando o homem está na iminência, né, de acontecer, de ser vítima de um acidente, se tem ali a interferência de um espírito mau, e se caso ele escape desse acidente, desastre, enfim, se é um espírito bom que vem ali auxiliar, vem tirar ele daquela situação. E aí o espírito de São Luís vai nos dizer que quando a nossa vida ela é posta em perigo, é uma advertência que nós mesmos desejamos para evitar que nós possamos desviar e nos colocarmos, né, no caminho de nos melhorar. Por exemplo, quantas pessoas a gente conhece que passou por uma situação difícil, até mesmo um acidente, e antes desse acidente era uma coisa, e depois desse acidente a pessoa se transforma completamente. Agradece por aquela situação, por ter salvado, e para aquela pessoa foi uma advertência para ela estar mais atenta. Às vezes, por exemplo, a gente passa por um determinado susto terrível, por exemplo, no trânsito, nos advertindo ali. Quando não acontece algo ruim, é uma advertência para a gente prestar atenção nas nossas atitudes, diante do trânsito, diante de qualquer situação. Então é isso que o Espírito de São Luís nos traz, que muitas vezes é uma advertência que nós mesmos desejamos para desviar, que a gente tome um caminho e possa nos colocar no caminho de nossa melhoria. Os espíritos trazem as informações de que apenas os bons espíritos nos influenciam para o bem e apenas os espíritos maus, evidentemente, nos influenciam para o mal. Mas que aquele acidente com aquele homem estava ali marcado no destino dele para acontecer. Então estava previsto. Kardec também apresenta um caso de uma mulher que ela decide sair de casa, vai ali dar um passeio, sai de casa, vai andando ali pela calçada e de repente ela escuta uma voz em seu íntimo: volta para casa, volta para casa, volta para casa. E ela diz: ah, meu Deus do céu, mas que voz é essa? Mas o que é isso? Eu acabei de sair de casa, como é que eu vou voltar para casa? Não, isso aí deve ser um pensamento, uma imaginação, não deve ser nada. E continua andando ali na calçada, continua no seu passeio. Mais adiante, estavam retirando uma viga de uma casa, e essa viga cai justamente na cabeça dela. E ela cai inconsciente. Então Kardec pergunta: aquela voz, o que é aquela voz? E São Luís responde: a voz do instinto. Então, assim, antes de encarnarmos, nós temos o conhecimento de todas as fases da nossa existência. Quando estas fases têm um caráter de um potencial, né, fundamental, ele conserva uma espécie de impressão em nosso íntimo. E tal impressão, em determinado momento, quando vai se aproximando o momento, torna-se pressentimento. Na questão 522 de Livro dos Espíritos, Kardec
Pergunta: o pressentimento é sempre uma advertência de um espírito protetor? E os benfeitores respondem: o pressentimento é um conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. É muitas vezes uma voz, uma intuição, né? É a voz do instinto. E aí a gente lembra de um empresário inglês chamado J. Connor Middleton, não sei se é bem assim a pronúncia, mas enfim, no dia 4 de abril do ano de 1912, ele adiou uma viagem que iria fazer com a sua família. Iria ali fazer um cruzeiro. E pelo ano de 1912, vocês já devem imaginar qual seria o navio. Pois bem, ele tinha sonhos constantes, se via ali dentro das águas geladas, o navio afundando e cercado ali de malas e pessoas boiando. Então ele disse para a família que iria adiar aquela viagem, que não iria fazer de forma alguma, porque ele tinha um pressentimento de que algo ruim iria acontecer. De fato, no dia 14 de abril de 1912, o Titanic bate em um iceberg e afundou ali no Oceano Atlântico Norte, né? E cerca de 1.500 pessoas, entre passageiros e tripulantes, perderam a sua vida física. Também, Júlio Hazek, tecladista do grupo Mamonas Assassinas, teve um pressentimento. Ele deu um depoimento na manhã do dia 2 de março de 1996, dizendo que tinha um mau pressentimento, que ele havia sonhado que o avião onde ele estava caía. E 12 horas depois, aquele avião onde estavam os tripulantes dos Mamonas Assassinas, com ele, se chocaram ali na Serra da Cantareira, onde todos foram vitimados. Nós vamos aprendendo que o nosso futuro, ele é construído pelas escolhas que vamos fazendo. Se mudamos de atitudes, é possível que mudemos também o desfecho. Geralmente, essas percepções futuras, elas são um aviso, uma advertência de algo que poderá acontecer. E muitas vezes é um alerta para a gente refletir, avaliar como é que está a nossa situação, como é que vai a nossa vida, como é que a gente está engajando com as outras pessoas, né? Refletir e de repente fazer mudanças necessárias. Segundo Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, ali na segunda parte do capítulo 15, item 184, nos dirá que o pressentimento é a intuição vaga das coisas futuras e que certas pessoas têm essas faculdades mais ou menos desenvolvidas. Como assim? Uma espécie de segunda vista. E essas pessoas, inclusive, elas são chamadas de médiuns de pressentimentos, que é uma derivação de médiuns inspirados. E agora a gente vai a um caso que Amália Domingo Solar, uma contemporânea de Allan Kardec, ela foi uma figura muito importante na difusão do espiritismo
na Espanha e no Brasil, escritora, e teve uma participação brilhante no desenvolvimento, na propagação da doutrina espírita, também conhecida pelo seu livro Memórias do Padre Germano. E Amália, ela recebia muitas cartas de pessoas querendo saber sobre determinados acontecimentos. Só que ela, antes de responder, ela consultava o seu mentor. E aí Amália decidiu escrever um livro chamado Reencarnação e Vida, devido justamente a essas cartas que ela recebia. Mas ela inicia dizendo que ela não sabe dizer quem foi o poeta que disse assim: já se sabe que não há profeta como o nosso coração. Porque muitas vezes nos chega a informação, fala em nosso íntimo e a gente não presta atenção, a gente não dá importância para aquela advertência que nos chega e que muitas vezes pode estar chegando por um familiar que já não está conosco no mundo físico, que vem ali nos alertar, que vem ali nos dizer, presta atenção, vem ali puxar a nossa orelha ali de leve para a gente estar mais atento. Então ela conta que ela recebeu, entre essas cartas que ela recebia, ela recebeu uma carta de um amigo espírita. E esse amigo espírita, ele tinha um amigo médico, e esse médico tinha uma filha chamada Maria. E Maria, desde pequenininha, ela falava que tinha um pressentimento que a sua morte ia ser muito dolorosa. Maria era muito jovem, muito bela, sensível, muito amável. Ela muito apegada à família, principalmente ali a seu pai. E aos 17 anos de idade, um rapaz se aproxima de Maria e se apaixona completamente por ela, perdidamente. De modo que ele queria casar com ela dentro de 4 meses. E aí o pai dela disse: minha filha, vamos devagar com as coisas, né? Você só tem 17 anos, vamos pelo menos esperar 1 ano. Tudo bem. E aí o tempo foi passando, o namoro foi esfriando, foi resfriando, foi congelando e terminou. E ela, Maria, deu graças a Deus que aquele namoro tinha terminado. Pois bem, 3 anos depois, mais ou menos, surgiu um outro rapaz. E esse rapaz também se apaixonou por ela imediatamente. E ela correspondeu a ele. E ali, com o passar do tempo, ela se aproximava ali das preparações para o casamento. Ela chama o pai em prantos e disse: meu pai, o meu prometido, ele é uma pessoa muito boa, ele é muito carinhoso, né? Eu não tenho do que me queixar dele. Mas papai, eu sinto, eu tenho um pressentimento de que se eu me casar com ele, o meu casamento vai ser uma desgraça. Então papai, eu sinto muito lhe dar esse desgosto, mas eu não vou casar com ele. Mas minha filha, por que você não pensou isso antes de dar a sua palavra, de eu dar a minha palavra? Mas papai, é porque antes eu não pensava e agora, né, eu não consigo nem olhar para ele. Ele disse: está certo, mas você não amava? Ele disse: amava papai, mas agora, olha, eu não aguento nem olhar para a cara dele.
E o pai dela disse, tá certo, minha filha, fazer o quê, né? Melhor agora do que depois de casar. Pois bem, passou. O que aconteceu, minha gente, depois de 2, 3 anos mais ou menos, o outro pretendente. E aí o pai já ficou, né, daquele jeito, desconfiado. Chegou para ela, disse, minha filha, pelo amor de Deus, eu te peço, reflita. Pense direitinho antes de você dar a sua palavra. Por favor. Não, papai, agora vai dar certo. Agora eu senti, papai, que a coisa vai dar certo. Tudo bem. Namoro ali continuou por 2 anos. Sem o menor problema. Mas, minha gente, quando chegou o próximo do casamento, Maria chamou o pai e disse, meu pai, olha, eu tive uma noite terrível. Eu sonhei que eu me casava com ele. E no dia do casamento eu morria. E eu me via ali, dentro do caixão, e ele do meu lado. Então, papai, mais uma vez, eu estou lhe dizendo, me perdoe, né, se eu estou lhe dando desgosto de novo. Mas eu não casarei com ele de jeito nenhum. Porque o noivo agora me inspira desde ontem uma profunda aversão. Não quero nem ver ele na minha frente. E aí, o pai, coitado, né, não sabia mais o que dizer. O pobre do noivo ficou tão arrasado, caiu doente, demorou para se reerguer. E aí Maria disse assim, olha, eu tomei a decisão. Eu tenho que ficar solteira. É isso, papai. Não dá certo eu me envolver mais com ninguém. É melhor eu ficar solteira. Pois bem. Quando ela completa 30 anos, aparece dessa vez um jovem de 20 anos de idade. E esse jovem se apaixona por ela. E promete tudo, promete o nome, amor, tal e tudo. E o pai dela disse, basta. Não é possível. Eu vou falar com ele. E foi lá, falou com o rapaz, olha, contou tudo o que aconteceu com os noivos anteriores. Foi lá também, conversou com a família dele e contou tudo. Caso acontecesse alguma coisa, já sabia. Então, a filha disse, não, mas agora vai. E se encaminhou para o casamento. Mas sem antes ela dizer às amigas que ela tinha tido um pressentimento que algo muito grave iria acontecer. E claro, ela não ia dizer ao pai dela, para o pai dela não sentir mais desgosto do que ele já tinha tido com ela. Então, eles se casaram. E aí, 2 meses depois, eles vão morar na casa dos pais dela e ela descobre que está grávida. Então, ela chama a mãe, o irmão, as irmãs, menos o pai, e diz assim, olha, no dia que eu der a luz, eu vou morrer. Não deram a menor atenção ao que ela disse. Faltando 8 dias para ela dar a luz, ela novamente chama o esposo, a mãe e as irmãs, menos o pai, e diz, olha, está se aproximando, o meu pressentimento ele vai se cumprir. Quando eu der a luz, eu vou morrer. Então, eu queria pedir a vocês para me sepultarem com um vestido de casamento. E tudo que for meu, tudo que tiver em bom estado, eu peço, por favor, deem a quem precisa. E todos disseram a ela, você está louca, não vai acontecer nada. Para com isso, isso é coisa da tua cabeça.
Não está vendo que isso não vai acontecer? Não, eu estou dizendo. Pode esperar. No dia vai acontecer. E logo o pressentimento então vai se cumprir. Então, sua irmã, sua mãe, chegaram à conclusão que na realidade Maria estava com medo daquele momento, né, do parto. E ela dizia assim: não, quanto tempo eu não fugi para pagar esta dívida. Agora eu entendo todo aquele pressentimento que eu tinha. Eu estava fugindo, mas agora não poderei mais fugir. Vou cumprir uma parte da minha dívida. E o pai, coitado, não sabia do que estava acontecendo. Mas quando chegou o dia do parto, levaram Maria para o hospital e o pai dela, um médico cirurgião, foi examiná-la. E ao examinar, ele saiu da sala em prantos, dizendo que não sabia mais o que fazer para salvar sua vida, sua filha, porque diante do quadro que ela se encontrava, não teria nada que pudesse salvar a sua filha. E o esposo de Maria, a mãe, as irmãs, não, você deve estar louco, Maria não vai morrer. Eu sei do que eu estou falando. Não tem nada do que eu possa fazer. E aí decidiram chamar outros médicos. Maria passou por 5 cirurgias e morreu, tranquilizando seu pai, dizendo assim: meu pai, eu já sabia do que estava para acontecer. O pressentimento que eu tinha agora irá se cumprir. E agora, meu pai, eu compreendo o porquê eu tinha aversão ao matrimônio. Me perdoa, papai, mas agora o meu pressentimento estará se cumprindo. E pense, papai, é uma dívida a menos. Alegra-te. Maria morre. Deus permite percepções conforme as nossas necessidades. Há pressentimentos que chegam para nos avisar, a gente desviar do caminho, daquele determinado caminho. Quem aqui já não passou por tal experiência? De repente, você está acostumado a fazer o mesmo caminho, mas tem alguma coisa que te faz você mudar a rota, escolher um outro caminho. E aí depois que se faz isso, acaba descobrindo que aquele caminho que você estava acostumado a fazer, aconteceu aí um acidente, alguma coisa aconteceu que fez com que a gente mudasse de caminho. E aí também a gente deve refletir que o pressentimento não é uma coisa ruim, é uma prudência, não é para nos colocarmos em pânico. Vamos a um outro exemplo. A gente acorda com aquele pressentimento, aquela sensação de que devemos ligar para uma pessoa que a gente não fala tem um tempo. De repente vem a imagem dela, da pessoa na mente. Preciso falar com fulano. Preciso ligar para aquele parente distante. E aí quando a gente liga, acaba muitas vezes sabendo que realmente a pessoa estava passando por um momento difícil que precisava falar com ele. Quem está aqui não conhece alguém, não tem uma aproximação com alguém, de repente, do nada, manda uma mensagem pelo WhatsApp e a pessoa responde.
Estava pensando em você agora, parece que você adivinhou que eu queria falar com você. Então, aquela sensação boa, os espíritos se comunicam pelo pensamento. Durante o sono, podemos também entrar em contato com aquele ente querido, né, que vem através do sonho nos trazer alguma advertência. Mas vamos para um outro exemplo. Uma mãe, que geralmente, mãe ora pelo seu filho, pela sua filha. E quando sente que seu filho está passando por um momento muito difícil na sua vida, o que é que uma mãe faz? Ora dobrado. Ela redobra ali as preces por ele. Para que, se ele tiver que passar por uma situação que ela não consiga ali interceder, mas ela pede em suas preces para que ele se sinta mais fortalecido. Né? E quando não é pressentimentos? Porque a gente tem que ter um cuidado para não dizer que tudo é pressentimento. Porque há pessoas também que ficam com seus corações angustiados e bota na cabeça que algo muito ruim vai lhe acontecer. E fica ali alimentando aquele sentimento. Não, alguma coisa vai me acontecer. E fica ali naquela angústia. E aí lembramos, né, que no pressentimento há serenidade. Na angústia não há serenidade. Há um desespero, há uma ansiedade constante. Significa dizer que nem toda sensação ela é espiritual, mas muitas vezes pode ser uma ansiedade forte, daquelas que surgem por um trauma, por um medo, ou por abrir as portas da nossa casa mental para pensamentos ruins que ficam ali alimentando. Então, ansiedade, né, aquele exagero, aquele sentimento de angústia, precisa de tratamento. Então, nós vamos aprendendo que o pressentimento, ele nos convida à reflexão. Por que esse pensamento me chegou? Por que eu estou sentindo isso? Por que esse pensamento, essa voz que fala na minha mente, que fica repetindo, o que isso está querendo me dizer? Por que eu sonho com certas coisas que parecem não fazer sentido, mas ao mesmo tempo querem dizer alguma coisa? Então, durante o sono, há aquele momento de emancipação, né? O futuro, ele não é fixo, mas ele pode ser mudado. O pressentimento, ele não grita em nosso íntimo, né? Ele não impõe. O pressentimento, ele é suave, ele apenas sugere. O pressentimento, ele é uma brisa da espiritualidade, uma brisa suave da espiritualidade que fala aos nossos corações. E agora, o que é que eu faço? O que é que eu tenho a fazer diante de um pressentimento? Surge aquela voz falando em meu íntimo. Eu devo me desesperar? Eu devo ficar pensando, meu Deus do céu, eu sonhei que o avião ia caindo. É melhor não ir viajar de avião, ainda mais nos tempos de hoje. Não é isso. A gente tem que ter cuidado com aquilo que chega, aquilo que a gente vai alimentando em nosso coração. Então, eu sonhei com tal coisa, será que tal coisa vai acontecer? O que eu devo fazer quando eu sinto esse pressentimento? Primeiro, orar. Elevar o pensamento a Deus, aos amigos espirituais, pedir orientação, pedir que a gente fique mais receptivo
a receber aquele conselho amigo, a estar mais atentos, refletir, parar. A vida está tão corrida que muitas vezes a gente não para refletir sobre o momento presente. A gente está sempre angustiado com o que tem para fazer no amanhã, no depois. E isso vai nos tirando do presente. E a proposta da doutrina espírita é voltar o nosso olhar para o presente. Deus nos permite estar aqui neste mundo físico, não é para a gente ficar preso ao que passou. Ele nos dá a bênção do esquecimento do passado e não nos revela o futuro para a gente voltar a nossa atenção para o presente, para esse momento de hoje, para o que eu estou fazendo no dia de hoje. Por isso é tão importante. E a gente conversa muito, fala muito no estudo que fazemos todas as sextas-feiras aqui na AME, no estudo do NEP, sobre a importância de fazer o que o Espírito de Santo Agostinho fazia. Ele ali nos dá um roteiro na questão 919A. Fazei o que fazia. Ao fim do dia passava uma revista do que fizera, perguntava se o que eu tinha feito não tinha prejudicado alguém. Então, ele nos diz, vai nos orientando ali, e depois ele nos diz, foi assim que eu passei a me conhecer e ver o que em mim precisava melhorar. Então, nós estamos aqui no mundo físico para aprender, para nos melhorar, para nos tornarmos também co-criadores em plano menor. Nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, governador do nosso planeta, co-criador em plano maior. Deus permite que seu Filho amado venha até nós para nos servir de guia e modelo, para, seguindo o exemplo dele, possamos ser co-criadores em plano menor, fazendo o bem. E a gente não consegue voltar a nossa atenção para o bem se a gente não se conhece, se a gente não volta para o momento presente. Se a gente fica pensando no mal que o outro fez, se a gente fica pensando na dor que a gente está sentindo, mas não faz nada para sair daquela dor, se a gente se acomoda. Então, a proposta é trazer para o hoje, para o momento presente. E lembrar, quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É Jesus falando aos nossos corações. Olha, tende bom ânimo. Procura fazer a tua parte. Procura estar disposto. Volta ao momento presente. Esta encarnação é a melhor que você está tendo. Pode ter certeza. Porque a gente não sabe do passado complicado que a gente teve. Mas Deus é tão bom que nos permite retornar a este mundo de provas, de expiações, que são oportunidades que nós temos de extrair lições, de aprender com as lições, de nos melhorar, fazendo o bem o máximo que pudermos. É essa a proposta. E se vem uma voz que fala aos nossos corações, prestemos atenção. É uma advertência para a nossa atitude de hoje. E muitas vezes essa advertência vai nos ajudar a desviar de um mal maior. Então prestemos atenção a essa voz e lembremos que nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus, o nosso Pai, que nos ama infinitamente, que quer a nossa felicidade. Meus irmãos, eu só quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui nesta casa de amor, de fraternidade,
e deixando os nossos abraços, os abraços dos amigos, irmãos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, rogando a Deus e a Jesus que os abençoe, que todos possam retornar para os seus lares, envolvidos em muita paz. E quando vier algum pressentimento, não é para temer, é só para prestar atenção, respirar fundo e ouvir com muita serenidade o que essa voz está querendo nos dizer. Que Deus vos abençoe. Muita paz. Obrigado, Silmara, mais uma vez trazendo aí elucidações sobre pressentimento. É um tema que está no livro dos Espíritos, portanto, se quiserem aprofundar mais sobre esse tema, vocês podem encontrar nesta obra do Allan Kardec. Mais uma vez, muito obrigado, um abraço fraterno, a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, né? E temos aviso aqui, tem uma peça que vai ser realizada no SESC aqui no dia 22 de abril. Já esse grupo teatral vem visitando várias cidades do país com essa peça espírita, porque é baseada numa obra do Espírito Emmanuel, psicografia do interno Francisco Franco Xavier. A obra se chama Renúncia. Eu acho que tem um livro para vender aí na nossa livraria. Se não, o Soares, ele tem, é o homem que tem livro aí aqui. Renúncia é um livro fantástico, maravilhoso. É um dos livros da coleção romanceada, vamos dizer assim, do Espírito Emmanuel. E esse grupo já teve aqui outros temas em Caruaru, e o pessoal reclamava, mas Edson, não tem mais ingresso, chega na última hora, né? Então a gente está antecipando aí as vendas dos ingressos, está aí na livraria da AME. Tem um pessoal lá da Fraternidade Espírita Emmanuel que promove, pessoal vira Caruaru, e estão com a maquineta aí, vocês podem parcelar, dividir no cartão. E não vai ter desculpa, quando chegar na última hora, eles não avisou. O tema da peça é Um Amor de Renúncia, baseada nessa obra, né? Então procura ali Gilza Marinho, a mulher da livraria ali, e que tem um pessoal da Fraternidade Espírita com a maquineta do cartão. Temos aqui também, funcionando aqui na AME, todos os sábados, às 18 horas, né, os jogadores anônimos. São pessoas que se viciaram nos jogos ali que está acontecendo às bets, está levando a muitas tragédias familiares por conta desse vício, inclusive entre jovens, adultos, não respeita idade, idosos, e está levando aí algo semelhante ao Alcoólicos Anônimos, né? Então, no domingo, nós temos pela manhã também aqui na AME os Alcoólicos Anônimos. A AME está ofertando aí pessoal que está ligado aqui aos trabalhadores da AME, a família, e que promove esse auxílio. Vem gente até de Recife, às vezes, para fazer a terapia aqui no sábado à noite, para vocês terem ideia como está difícil, né? Esses vícios que vêm, infelizmente, aflorando dentro da nossa sociedade. Então vamos, nesse momento, agradecer a Deus a oportunidade que tivemos de receber essas informações. Muitas vezes a gente pensa assim que não vai ser importante, mas é importante. O Espiritismo vem trazendo provas irrecusáveis da existência do mundo espiritual, da existência da vida após a morte. Quando o Silmara falava, me permitam mais uns 5 minutos, eu me lembrei de um caso que ocorreu aqui em Caruaru. Fiz uma palestra na Fraternidade Espírita Leão Denis. Quando terminei, uma pessoa veio conversar comigo e o tema tinha relação com a história que ela me contou. Uma jovem muito querida na sociedade de Caruaru, com
menos de 30 anos, com todo o futuro pela frente. Era um amor de pessoa. E desenvolveu um câncer extremamente agressivo. E a família entrou em choque, né? Porque não acreditava que aquilo estava acontecendo. Pessoa tão boa, como é que Deus poderia, né, fazer isso? E a família não era espírita. E um dos seus irmãos não aceitava aquilo, revoltou-se até contra Deus. Mesmo tendo uma fé religiosa, ele se revoltou. E uma certa noite, ela recebeu no seu quarto a presença da sua avó, que já havia desencarnado. A avó dela não era espíritas, a família era extremamente católica. E a avó apareceu e disse: minha irmã, diga, minha filha, minha neta, diga à sua família e ao seu irmão que não se preocupem, porque você está amparada por mim. Eu vou estar aqui esperando por você. Então, quando for sexta-feira da paixão, me lembrei por conta dessa semana, eu virei pegar você. Você irá desencarnar, mas acalme a sua família, porque a vida continua e estarei com você. No outro dia, ela chamou a família, fez as despedidas, mas a família não acreditou. Não, minha filha, isso aí é um remédio, está fazendo isso, aquela coisa do pressentimento, né? Que tira isso da cabeça. Os médicos também disseram: não, você está bem melhor, tá, o tratamento está até trazendo algumas melhoras. Mas ela disse: não, mas a vovó esteve aqui e disse que vocês não se preocupassem. Ela falou particularmente com o irmão revoltado e conseguiu assim acalmá-lo, né? Mas quando foi na sexta-feira, houve uma piora do quadro, na sexta-feira da paixão, e ela veio a desencarnar. Por incrível que pareça, só essa informação da avó deu um certo alívio e consolo para a família. Um certo alívio e consolo para a família. Vejam só, uma simples informação tirou aquela revolta, né? Aquela falta, aquela pergunta que fica, né? Por quê? Então, o Espiritismo, ele não vai ser a religião do futuro, mas, certamente, o futuro das religiões vai ter esses princípios que nós estamos divulgando na atualidade. Então, vamos pedir a Mário Lacerda para que ele faça a nossa prece de encerramento. Realmente muito esclarecedora, né? A noite de hoje, acerca dos pressentimentos. Que pode ser de vários, inclusive tem uns pressentimentos assim. Eu tenho um pressentimento que meu irmão vai me visitar e ele aparece, ou tal e tal pessoa, né? Falou-se aqui do pressentimento da morte, da desencarnação, por ser uma coisa de impacto. Mas Silvana deixou bem claro, as pessoas que têm esse pressentimento normalmente estão preparadas para o evento, tá? Senão não haveria, né? Existem os casos em que nós estamos em uma condição mórbida ou há uma influência espiritual negativa que queira nos incutir pensamentos negativos e aí fazem com que aparenta ser um pressentimento que não vai se realizar, mas para nos tirar do equilíbrio, né? E eu vou tomar um minuto só. Aconteceu com minha mãe, quando ela era encarnada, ela teve um pressentimento assim que ia morrer. E isso levou ela a um estado depressivo, um estado de muita tristeza. Durou isso 24 horas. Logo depois, à noite, numa reunião nossa, manifestou-se um espírito que foi trazido pela espiritualidade e ele falou que tinha sido ele que tinha incutido nela esse pensamento para lhe prejudicar. O irmão foi levado, doutrinado e acabou-se o problema dela. Ela voltou a ter a mesma alegria de antes. E, claro, viveu por muitos anos. Então, vocês compreendam que, embora deixou bem claro,
esses pressentimentos assim de morte e tal, é para pessoas que têm já uma estrutura. O Chico Xavier, por exemplo, outros que têm essa estrutura emocional, não vão se abalar negativamente de maneira nenhuma. Alguns até vão achar bom, né? A libertação do mundo de provas e expiações. Vamos elevar os pensamentos para a prece de encerramento. Nessa prece, todos nós teremos a possibilidade, a oportunidade de receber energias revitalizantes do plano espiritual, como também beneficiar aqueles que temos em nossos pensamentos, que se encontram doentes, enfermos, necessitados, aqui ou mais além. Além, obviamente, dos espíritos também desencarnados, muitas vezes sofredores, que uma vez ou outra nos acompanham, por que não, né? E vão receber aqui auxílio e orientação. Jesus, nós te agradecemos pela noite de luz, de esclarecimento e de paz. Fortalece no Senhor a fé, que nós possamos aproveitar a oportunidade bendita do Consolador do Espiritismo, que veio o Senhor nos explicar a tua missão gloriosa entre nós, dissipando nossas dúvidas, Senhor, esclarecendo os teus ensinamentos. Te pedimos pelos irmãos sofredores necessitados de toda ordem. Te pedimos, Senhor, pelo nosso planeta, muitas vezes em convulsão, em guerras e rumores de guerra, entre as nações que se encontram no conflito, no belicismo. Abençoa-nos a todos, Senhor. E também aos dirigentes das nações. Porque sabemos, Mestre Divino, como falou nossa irmã, que não há folha de árvore que cai sem que disso não tenha consciência do nosso Pai. Tudo está sob controle, dentro da mais perfeita justiça e bondade. E como dizia Emmanuel, o mal sem o perceber serve ao bem. Mestre, então, nesse clima de paz, de fé, de confiança, em teu nome, em nome dos bons espíritos, dos nossos protetores, em nome de José da Arimateia, o guia espiritual da casa, damos por encerrada a nossa reunião da noite.